Ele fala assim: olha, uma mulher recebeu 10 dracmas, só que ela perde uma. E naquele momento que ela perde aquela dracma, a Bíblia diz que ela começa a procurar dentro da sua casa diligentemente. Você sabe o que significa essa palavra? Ela começa a procurar com muito amor. Porque esta dracma perdida, ela simbolizava um casamento que foi proposto àquela mulher. Preste atenção, aquela mulher recebeu um pedido de casamento, e ela recebeu um dote, um valor, dizendo: eu estou dizendo para você com esse dote, que se você guardar ele, eu vou voltar para te buscar. Só que ela perde uma dracma. Irmãos, quando ela perde aquela dracma, glória a Deus, essa mulher, ela começa a procurar com muito amor. Você sabe por que ela começa a procurar? Porque ela sabe que uma dracma perdida poderia anular o casamento que ela tinha com o noivo. Aqueles homens estavam ouvindo uma cultura da época, e eles pensando: nossa, eu já casei um dia e a minha mulher não perdeu nenhuma dracma. E Jesus estava dizendo aqui: ei, essa mulher, quando ela perde a dracma, ela começa a procurar, porque ela sabia que as 9 dracmas, sem essa que se perdeu, não tinha valor algum. Agora eu te pergunto: a ovelha que se perdeu, ela sabia que ela estava perdida, sim ou não? Igreja, eu estou falando para vocês, sim ou não? Não. Agora eu te pergunto: a dracma que estava na casa, ela sabia que estava perdida? Não. Por que ela não sabia que estava perdida? Porque dracma era algo de valor, mas quem cuidava dela era a mulher, que representa a igreja. Então eu vou resumir para vocês entenderem. A ovelha que se perdeu representa o filho pródigo que foi embora. Aquele filho que largou tudo atrás da sua herança. O filho mais velho representa a dracma. Ele estava dentro de casa, mas estava perdido. Meu Deus. Aí aqui começa. glória a Deus. O certo não era a palavra do filho pródigo. O certo era a parábola do pai amoroso. E olha como que a parábola começa. Glória a Deus. Certo homem tinha 2 filhos. Jesus, para fazer o povo entender o que ele queria falar, ele não podia falar um certo Deus. Ele não podia falar o Deus Todo-Poderoso. Então ele, para fazer o povo entender, sabe o que ele diz? Um certo homem. Parece que ele estava dizendo assim: olha, existe um Deus que, para te resgatar, se tornou um certo homem. Um Deus que, embora fosse dono de tudo, ele se revelou como um certo homem. Mas para quê? Para diminuir o poder de Deus? Não. É para mostrar que ele quer te encontrar. Ele se fez homem. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E Jesus estava dizendo: um certo homem estava na sua fazenda. Presta bem atenção. Tem muita gente hoje que é pequeno, que quer se fazer Deus. Tem muita gente que é pequeno, é um servo, que quer se fazer rei. E sabe o que Jesus faz? Ele trata Deus como um certo homem. E aqui a gente vê como que Deus, Ele quer que nós se relacionemos com Ele. Jesus era Deus, Ele se fez homem. E a gente, sendo homem, quer se fazer Deus. E o princípio para conhecer Deus não é se fazendo Deus. Porque quando você quer se fazer Deus, você se torna semelhante a Satanás. Porque você quer fazer pareamento com o próprio Deus. Não, se eu estou na igreja, sabe o que eu sou? Eu sou uma divindade. E Deus está falando na parábola do certo homem. Ele está dizendo assim: ei, eu era o grande que me revelei como um pequeno, para que vocês entendessem o Evangelho. E aí ele fala: o certo homem tinha 2 filhos. Presta bem atenção aqui, igreja. Quando ele fala, o mais moço deles, sabe o que ele faz? Ele pega
falou assim: pai, eu tenho um pedido para te fazer. Eu quero a minha parte da herança. Todos nós aqui queremos promessa. Todos nós aqui queremos porta aberta. Todos nós aqui queremos vitória, saúde. Se algum de nós falarmos que não queremos o carro do ano, nós estamos mentindo. Se você falar que você não quer uma casa boa, nós estamos mentindo. Se nós falamos que não queremos a despensa cheia, estamos mentindo. Quem é que não quer chegar na igreja com a melhor roupa? E esse filho, sabe o que ele diz? Pai, eu quero a minha parte da herança. O pai cuidou com tanto amor do filho, e o filho diz: ei, eu quero a minha parte da herança. Só que tinha um porém aqui. Quando o filho ele pedia herança, ele só podia reivindicar a herança quando o pai morria. Esse filho pediu herança com o pai vivo. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Meu pai, eu sou o filho mais novo. E normalmente o filho mais novo ele é o mais espertinho. Ele recebe mais vinho. Ele é aquele mais abraçado. Ele achou que ele sabia muito mais do que o pai. Aí sabe o que acontece? Ele diz assim, em outras palavras: pai, me dá a minha herança. Eu sei que o senhor está vivo, mas para mim o senhor já morreu. É quando alguém acha que sabe demais e fala assim: não é tão importante não pegar mais. Não é tão importante fazer parte do corpo de Cristo. Eu já sei tanto que eu não preciso mais de dar glória a Deus no mundo. Eu já sei tanto que eu não preciso mais perdoar. Pai, a sua casa não vale mais para mim. Deixa eu pegar a minha herança e me apossar dela. É, Jesus, aleluia. Pega a herança. Irmão, presta atenção. A palavra pródigo não significa o mais inteligente. A palavra pródigo significa gastador. É alguém que, embora tenha uma herança, não tem maturidade para administrar o que tem. Embora ele tenha direito de toda a fazenda, ele abre mão para pegar uma parte da herança. É quando alguém acha que sabe demais e ele fala: Senhor, não está bom o que eu estou vivendo. Aí ele usa até a expressão: eu não tenho experiência no mundo, deixa eu lá pecar um pouquinho, deixa eu lá me prostituir um pouquinho, deixa eu lá gastar o que eu recebi na casa do Pai. Sabe por quê? O dom que você tem de cantar não foi Satanás que te deu, não foi o mundo que veio e plantou. Aleluia, Deus. O dom de falar não foi Satanás que colocou, não foi o mundo que falou: olha, eu vou implantar o dom dele. Mas o Pai te deu. E ele falou assim: Aleluia, eu sei que eu tenho um dom, mas o que eu vou fazer? Amém. Eu vou começar a gastar ele no mundo. Eu vou começar. Aí sabe o que ele faz? Ele pega a parte dele. Eu vou te falar uma coisa. O pai podia falar assim: ei, você é uma criança mimada, eu não vou te dar a parte da sua herança. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te botar de castigo. O pai podia fazer porque ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, evangelista. Mas sabe o que ele diz? Ele fala assim: toma, a decisão de permanecer com o Pai é nossa. Jesus, Deus, Espírito Santo, Ele não trata ninguém como criança mimada. Sabe por quê? Quando eu chego na casa, Deus, eu só vou te servir se o Senhor quiser. Faz pirracinha, sacode as pernas e fala assim: Deus, se o Senhor não quiser, eu saio da igreja. Aí Deus está falando assim: é filho mimado, filho que não tem maturidade. Meu Deus. E quando o filho não tem maturidade, sabe o que ele fala? Se o Senhor não fala comigo, eu saio da igreja. É o filho pródigo. Está doido para gastar o que recebeu do pai lá fora, mas não tem coragem de assumir o seu erro, não tem a dignidade de assumir a sua responsabilidade. Então, assim, eu não estou saindo porque o pai não me tratou do jeito que eu queria. Eu estou saindo porque eu estou doido para gastar o que eu recebi de Deus agora. Aleluia, Jesus. Aí sabe o que acontece? O filho pródigo, ele pega os seus bens e ele vai gastando. Ele chega numa terra, presta bem atenção aqui. Ele gasta a sua riqueza numa terra. E aí ele encontra amigos. Ele pega o que ele nunca tinha pegado na vida dele. Só que aqui também tem um detalhe. Na terra que ele estava,
ele começa a pecar, gasta tudo. E a Bíblia diz que aquela terra, irmãos, ela começa a passar por uma crise. Presta bem atenção. Se eu chego aqui hoje, eu pego uma fortuna e eu entrego na mão dessa igreja, vai chegar um dia que eu vou pisar aqui e eu vou ver essa igreja com ar-condicionado. Eu vou ver, evangelista, um monte de cesta básica aqui no canto. Sabe por quê? Porque a oferta que eu entreguei, ela multiplicou nessa cidade. Mas meu porém, o filho gastou tudo, só que a terra empobreceu. Você sabe por quê? Aquilo que você tem no mundo vira miséria. Aquilo que você tem, que o próprio Pai te entregou, não serve para você gastar com meretriz lá fora. Não serve para você entregar o seu coração às coisas do mundo. Sabe para que serve? Para você multiplicar na presença de Deus. Glória a Deus. A nossa renda, a gente não é fiel no pouco e quer que Deus coloque a gente no muito. A gente não consegue entregar a nossa vida a Deus de coração. Aí sabe o que acontece? Nós somos igual o filho pródigo. O filho pródigo vai gastando e ele fica pobre. Eu vou te contar um negócio. Tem momentos que Deus, para atrair a gente de volta ao primeiro amor, Ele vai criar uma crise na terra e nós decidimos gastar a nossa riqueza. Aí a porta vai se fechando, os amigos começam a te trair, começam a falar mal de você, as pessoas começam a desacreditar de você, as portas começam a fechar. Aí você começa a se sentir sozinho, você começa a sentir ansiedade. Fala assim: Deus, por que eu estou sentindo isso aqui? Presta atenção, irmãos. Esse homem, quando a crise chega, ele pergunta assim: olha, eu gastei todo o meu dinheiro, toda a minha herança, será que nessa terra tem um trabalho para eu trabalhar? E aí ele pega e fala: eu vou procurar um emprego. E quando chega, dão para ele qual serviço, igreja? Fala mais alto, irmão, por favor. Apacentar porcos. Deixa eu dizer, era uma vergonha apacentar porcos para o judeu. Sabe o que aconteceu aqui? Por falta de obediência, ele estava trabalhando num serviço que não competia com a qualidade dele. Você está me entendendo? A gente quer um emprego tão bom, uma porta tão grande aberta, só que o nosso comportamento é de filho desonesto, gastador, sem responsabilidade, chega atrasado na empresa, não cumpre a meta que é colocada, não honra o patrão, não honra o pai. Mas sabe o que acontece aqui? Esse filho, ele desejava comer o que o porco estava comendo. Meu Deus. Mas sabe o que acontece? Esse homem, ele olha para aquela situação e a Bíblia diz assim, irmãos, ó, ele caiu em si. Sabe o que significa isso? No meio da miséria, depois de perder tudo, ele caiu em si. Eu preciso de voltar para a casa do meu pai. Quando ele fala isso, sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Lá na minha terra, os trabalhadores do meu pai, os escravos, tinham abundância de pão. E eu estou padecendo de fome. Estando aonde? Numa terra distante. Mas sabe o que acontece? Esse homem, quando ele chega, ele diz assim: olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Irmãos, ele sai do seu lugar e arrependido, ele vai de encontro à fazenda do seu pai. Aleluia. Então eu quero trazer uma palavra para vocês. Esse homem, ele gastou tudo que ele tinha, mas ele caiu em si. E ele falou: eu preciso de voltar para a casa do meu pai. E ele vai andando para a casa do pai. Presta atenção aqui. Ele vai andando para a casa do pai. E pensando: eu já me arrependi. Eu pequei contra, olha o que ele diz: eu pequei primeiro contra o céu. Eu pequei contra o meu pai. Eu já não sou mais digno de receber parte de filho como eu tinha, porque eu desonrei meu pai. Mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar lá e vou pedir um emprego.
para trabalhar como servo. E aí o filho pródigo, ele vai andando em direção à casa do pai, e ele vai andando porque ele está arrependido. Ele colocou na cabeça dele que o tempo que ele gastou lá fora não valeu de nada. Ele percebeu que lá fora ele tinha herança, mas ele tinha a ausência do pai. Aleluia, Deus. Do pai. Ele não tinha o amor do pai. Ele descobriu que a herança não era tão valiosa como ele pensava. E aí ele vem andando, e quem encontra ele no meio do caminho? O seu pai. Glória a Deus. O seu pai encontra ele no meio do caminho. Glória a E eu vou te contar o segredo. Eita glória. Você sabe por que o pai encontra ele no meio do caminho? Porque naquela época era uma vergonha um filho desonrar o pai. Era uma vergonha. E sabe o que ele faz? Quando ele desonra o pai, se ele entrasse naquela terra, os trabalhadores do seu pai iriam matar ele. E sabe o que acontece aqui? Quando ele vem vindo, o pai estava na porta. Ei, deixa eu dizer uma coisa: você pode ter pecado, você pode ter caído, você pode desonrar o nome do Senhor. Um dia você pode ter entristecido o Espírito Santo de Deus. Porque nós não oramos como devemos orar, nós não jejuamos como devemos jejuar. Da nossa boca sai palavrão que não deveria sair. Os nossos olhos olham nas redes sociais coisas que não deveriam olhar. Os nossos olhos desejam pessoas que não deveríamos desejar. E sabe o que era para acontecer com nós? Era para estarmos condenados a ser espancado e crucificado como ladrão e salteadores. Mas quando o filho pródigo vai entrando para casa, a Bíblia diz que o pai estava lá à porta esperando ele. Eu vou te dizer uma coisa: quando o filho pródigo estava na casa, sabe qual que foi o maior problema dele? Não reconhecer que dentro de casa ele tinha tudo. Porque nós estamos aqui na igreja, estamos vivendo, pastor Isaías, um tempo de frieza tão grande, que nós estamos dentro da casa, mas não percebemos a presença do Pai. Aleluia. Nós estamos dentro da igreja, e o nosso coração não admira mais a palavra do Pai. Nos falta reconhecimento de quem Deus é. Verdade, A Bíblia Deus. diz o seguinte: que quando ele chega, o pai corre ao encontro dele, o pai o abraça. E nossa Bíblia diz que o pai o abraça e ele diz assim: ó, pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de receber nada, me faz de trabalhador. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Eu me arrependo do meu pecado. Aleluia, Deus. Eu me arrependo das minhas falhas. Meu Deus. Eu me arrependo de ter mentido e de dizendo coisas contra o Senhor. Pai, eu era tão feliz quando eu tinha a tua presença, eu era tão feliz quando eu tinha a tua graça, mas hoje eu descobri o que tinha nesse mundo. Não tinha nada que me ajudava, não tinha nada que me prestava. E presta atenção, ele volta e o pai o abraça. Mas sabe o que o pai faz, igreja? Ele abraça e fala assim: olha, traz uma roupa nova, Glória a Deus. traz um anel, traz uma sandália nova, porque hoje eu vou dar uma nova identidade para você. Não estou dando pelo pecado que nós praticamos, mas pelo arrependimento que eu senti dentro de você. Aleluia, Deus. O Pai só vai nos dar uma veste nova. Olha, o Pai só vai nos dar uma nova aliança, sapato nos pés, quando nós nos arrependemos de verdade, quando Deus voltar a ser prioridade. E Deus, aquele certo homem, o abraço para você. Vem cá, eu tenho uma festa para você. Irmãos, presta bem atenção. A vida é assim: nós vivemos altos
e baixos. Tem aquele dia que você acordou e você se sentiu um super-homem, mas teve aquele dia que você caiu. Teve aquele dia que as portas foram se fechando, mas teve dia que uma porta se abriu. E presta atenção aqui, o segredo, quando o pai vai fazer o banquete, presta atenção, irmão. O pai não foi fazer o banquete para se alegrar com o pecado do filho. Porque tem gente que chega na igreja, sente a presença de Deus, está todo errado, e fala assim: se eu sentir a presença de Deus é porque Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Não, menina, não. O filho só sentiu a presença do pai e recebeu a aliança porque ele falou assim: eu não estou aprovando o que você está fazendo, eu estou te dando a oportunidade de provar o quanto eu te amo, de ter te aceitado em casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a característica do pai não é passar a mão na cabeça do erro do filho, mas é dizer: você está sujo, mas eu te aceito, mas eu quero que você nunca mais cometa o que você cometeu. É, Jesus, Você aleluia. está me entendendo? Aí você ouve o louvor e chora e fala assim: Deus vai me dar vitória. Estou com a vida toda desconcertada, não consigo orar, não jejuo, não me arrependo dos meus pecados, não tenho coragem de pedir perdão para quem me magoou. Você acha que Deus vai fazer algo por você só porque você sentiu a presença dele e você não quer mudar de vida? Não vai acontecer isso. Meu Deus, aleluia, Você Jesus. sabe por quê? Porque primeiro, antes de Deus te dar a bênção, Ele te dá o céu. Porque tem uma geração que acessou a porta de emprego, mas não acessou o nome escrito no livro da vida. Tem uma geração que está desfrutando da bênção de ser casado, mas não está desfrutando da paz do casamento. Aleluia, Deus. Briga com o marido, discute com todo mundo, não sabe administrar o que Deus deu. Aí está falando: você tem até um casamento, mas falta a presença do pai dele. Você tem até um emprego, mas falta a presença do pai para te ajudar a administrar. Meu Deus, aleluia, Jesus. E agora tem um banquete lá no nosso filho. Sabe por que acontece esse banquete aqui? Ele foi lá para os seus céus, mas ele desceu. A Bíblia diz assim: ó, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Esse texto não é para você humilhar ninguém. Sabe o que Davi estava dizendo? Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Por quê? Eu não sei porque eles são meus inimigos, é porque eles não me conhecem. Porque se eles me conhecessem, eles não seriam inimigos. Sabe o que ele estava querendo dizer? O pai falou assim: prepara um banquete, coloca o meu filho lá com roupa nova, veste nova. Para quê? Para mostrar para ele que ele saiu daqui arrogante, mas voltou humilde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele voltou com a crista baixa. E eu estou te mostrando que todo mundo que tenta sair com o nariz em pé volta arrependido. Todo mundo que chegou aqui se achando tal, volta arrependido. E aí você prepara um banquete. Eu já estou terminando. Aí sabe o que acontece? Banquete concluído. Aí chega o filho mais velho e ele pergunta: mas ei, o que está acontecendo aqui? Aí alguém diz assim para ele: está tendo um banquete com o seu filho, com o seu irmão, porque ele voltou. E a alegria não é só porque ele voltou, é porque ele também está vivo. Glória a Ele Deus. chegou aqui a salvo. Aí o filho mais velho diz o quê? Ele vai atrás do pai. Vai dizer: pai, eu estive aqui sempre com você. Você nunca me matou no caminho, nunca me deu nada. Mas sabe o que acontece aqui? Eu entendo aqui, evangelista. O filho mais velho, ele nunca saiu de casa. A ovelha representa o filho mais novo. O filho mais velho representa a dracma perdida dentro de casa. Sabe por quê? Tem muita gente que está perdido lá fora, que está tentando entrar aqui dentro. Mas tem muita gente que está perdido dentro da casa do Senhor. É, Deus, aleluia. Aleluia. Tem muita gente que está perdido lá fora, mas tem muita gente que está perdida aqui dentro. Aleluia. Sabe qual é o problema? Eu vou te contar um segredo. Você sabe como que você consegue perceber que você não tem mais a presença do Pai mesmo estando na casa? É quando você
chega na igreja e não tem vontade de glorificar. É quando o celular se torna mais importante do que a palavra de Deus. É quando você deixa de orar depois do culto para você assistir Netflix. É quando você prefere fazer o lazer. Não estou falando que é proibido, mas eu estou dizendo que tem gente que tem até cargo na igreja, tem até palavra de pregador, palavra de cantor, promessa de Deus, mas está perdido dentro da casa. Meu Deus. Sabe o que é o pior? O que está perdido dentro da casa, ele acha que está achado. Ele acha que a vida dele está ótima, porque ele nunca saiu da casa do pai. Meu Deus. Mas sabe o que acontece? A mulher não foi procurar dracma dentro de casa porque estava perdido. Enquanto o banquete estava acontecendo para o filho que entendeu que Deus, que o pai era tão importante a ponto dele voltar, agora o pai vai lá atrás do filho que estava dentro da casa. Aleluia. E começa uma conversa. Sabe o que ele estava dizendo? Você está preocupado com a festa que eu estou fazendo com o seu filho, com o seu irmão. Mas isso aqui tudo era seu e você nunca acessou. Meu Deus. Ele está falando de outras palavras. A porta do céu sempre esteve aberta sobre a sua cabeça. Aleluia. Mas você estava perdido dentro da minha casa. Meu Deus, aleluia, O que eu tinha que Jesus. fazer? Eu não podia chegar como um pai autoritário e falar assim: rapaz, se acha, você está muito soberbo, sabe por quê? Porque presta bem atenção. Se o pastor chegar aqui agora e repreender algum de vocês, tem gente que nunca mais tem que ir na igreja porque vai falar que está magoado. Meu Deus, aleluia. Se o pastor repreender, vai falar assim: eu não quis estar mais naquela igreja porque o pastor é arrogante. O irmão que falou comigo, eu não gostei da forma que ele disse. Mas o pai falou assim: não, eu vou deixar acontecer uma festa. Presta atenção, eu vou trazer alguém lá de fora, vai vir aqui, vai se arrepender, eu vou dar um anel, eu vou dar uma roupa nova, eu vou colocar uma sandália, eu vou devolver a autoridade, eu vou devolver a intimidade, eu vou revestir ele de autoridade, eu vou colocar uma Aleluia, Jesus. Glória a Deus. usar ele com autoridade, eu vou dar para ele uma família abençoada. E quando tiver a festa, aí o mais velho se rebela. Nunca me deixe, vou desviar. Nunca abriste o reino do céu. Meu Deus. Eu para ele, vou sair da igreja. E Deus está dizendo para você hoje: você tem acesso direto ao trono do Pai. O que te falta é se achar dentro da casa do Pai. Aleluia, Jesus. Sabe qual é o problema? Nós não oramos mais com lágrimas nos olhos. Nós ficamos como múmias vivas dentro da igreja. É, Jesus. Por quê? Porque o Evangelho nunca foi só palavra. O Evangelho é palavra e poder. A igreja pentecostal não é só conhecida por organização, mas é conhecida pelo poder de Deus que opera na igreja. Aleluia, Jesus. Um dia que nós pisamos aqui e a presença de Deus nos impactou. Glória a Deus. Deus sacudiu o nosso coração. E eu te pergunto: aonde está a presença de Deus dentro de nós? Aleluia, Jesus. Aonde está a presença do Espírito Santo? Será que nós temos vergonha de falar coisas que não devemos falar? Será que nós estamos ainda falando contra o nosso irmão, em vez de orar para que Deus transforme essa nação? Aleluia, Deus. Aleluia. Josué foi avisar Moisés. Quando assim, Moisés, Aleluia. tem dois homens profetizando lá fora, proíbe eles. Você sabe o que Moisés disse? Deus da glória, aleluia. Deixa eles profetizar. Eu quero te dizer uma coisa: quem dera se todo mundo fosse profeta. Porque eu vou te falar uma coisa. Ele estava dizendo assim: quem dera se todo mundo fosse cheio da presença de Deus. Porque quem é cheio da presença de Deus não tem como ficar cuidando da vida de Deus. Aleluia. Não tem tempo para ficar de picuinha. Sabe por quê? Porque o profeta ele ouve a voz de Deus. E quem mais interessante do que ouvir Deus falar? Mas tem gente aqui que já tem tempo, que não fala em línguas, que não ora e vê o céu aberto, que não derrama uma lágrima perante o Senhor. E Deus só sabe que eu te comparo ao filho perdido dentro da casa. Meu Deus. Está todo dia que culto, faz a campanha completa. Mas aí tem um problema. Eu estou na casa, mas não estou te achando. Sabe quando o pai acha o filho?
Eu vou terminar aqui. A parábola termina com o pai na porta, tentando convencer o filho a entrar para a festa com o filho pródigo. A palavra termina e ela não diz se o filho entrou ou não. Glória a Deus. E eu quero só encerrar aqui agora, dizendo para você: se você continuar vivendo esse evangelho de, embora esteja dentro, mas perdido, você vai perder muitas coisas da presença de Deus, porque você não deixou o Espírito dominar a sua vida. Eu amo o hino, diz assim, ó: quando tudo perante o Senhor Estiver. Glória a Deus. e todo o teu ser me controlar. Aí sabe que o refrão diz: só então agirei, que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares não. Também Aleluia. o filho pródigo, ele deixou a presença dentro da casa do pai, mas ele não deixou o coração. Ele deixou até a sua roupa, a sua herança, mas não deixou o seu coração. Meu Deus. E agora Deus te pergunta: até quando você vai viver essa vida distante da minha presença? Até quando você vai viver uma vida sem lágrimas? Aí é fácil falar assim: eu saio da graça fácil. É fácil o filho perdido dentro de casa falar: eu estou doido para desviar. É fácil o filho que está dentro de casa perdido falar: eu não levo desaforo para casa. É fácil o filho que está dentro de casa dizer para outro membro da igreja: fulano não presta, porque eu estou perdido dentro de casa. E para quem está perdido, qualquer caminho serve. Mas aí Deus deixa uma oportunidade. E há de ser que naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele está dizendo que ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Você pode até ter um dízimo do filho, você pode até ter um dízimo do chamado, mas esta noite eu quero te encher da minha presença. Eu quero. Aleluia, Deus. Eu quero derramar o meu Espírito sobre você. Por quê? Aleluia, Jesus. Porque quando ele derramar o seu Espírito, você vai parar de se sentir sozinha. Você vai parar de se sentir sozinho. Aquele complexo de inferioridade que te faz você achar que você não vale nada, que você nasceu para sofrer, que a sua vida é só sofrimento. O amor do Pai vai te dar paternidade. Você vai descobrir que você tem um pai. Você vai descobrir que você tem alguém que te ama. Você vai descobrir que tem alguém que olha para você e não te trata somente como uma máquina. Porque a gente tem a questão assim: eu tenho que trabalhar, mas você também tem que ser amado. E eu te pergunto: quantas pessoas da nossa geração não se sentem mais amadas? Talvez você está aqui na casa do Pai, está dizendo assim: Senhor, eu já orei, o Senhor não fez. Eu já pedi a porta da misericórdia em nome de Jesus. Eu já pedi a porta no se abriu. Senhor, o Senhor está vendo, está faltando alimento na minha mesa. E sabe por que Deus está falando com você essa noite? Sabe por que às vezes eu vejo o alimento faltar na sua mesa? É para ver se você cai em si e descobre que eu sou a sua única solução. Aleluia. Sabe por que às vezes alguém te afronta lá fora e ninguém acredita em você? Você sabe por que o mundo te odeia? É sempre o simples fato de não parar de chamar. Mas tem um detalhe: se você não receber o amor de Deus, você vai continuar a mesma pessoa, amargurada dentro da igreja, triste dentro da igreja, pensando em desistir de tudo dentro da igreja. E você sabe qual que é o problema? É que a gente tem um Deus tão grande que a gente poderia viver como filho, mas a gente tem uma vida de escravo. Por quê? Porque a gente está perdido na casa do Pai. Então eu quero convidar aqui na frente. Eu vou fazer uma rápida oração para você que precisa de voltar para um relacionamento com Deus. Talvez você está aqui hoje e está falando assim: Deus, eu preciso.